Você já viu aquele meme do medidor de cortisol? É aquele gráfico que vai do verde pro vermelho, onde o verde é calmo, inalcançável e no controle. E o vermelho já é ansioso, agitado e destruído por dentro. Olhei para dentro de mim e disse: lascou, eu vivo no vermelho. E o pior, simplifico isso do mesmo jeito que o meme simplifica. Hoje eu vou te mostrar o porquê o nosso estresse nos impede de entender o que sentimos. E como uma única palavra pode reduzir sua ansiedade em até 50%. Vou ser honesto aqui. Tem dias que eu acordo muito, mas muito tenso. E o pensamento fica acelerado, sensação de que alguma coisa está errada, que está faltando alguma coisa. Mas quando alguém pergunta: e aí, mas o que foi que aconteceu? Eu não consigo explicar, não consigo responder. Então a gente vai pela via tradicional, que é: imagina, tá tudo bem. Mas eu vou seguir o dia inteiro assim, reagindo a tudo, sem entender o que tá acontecendo dentro de mim, ali, remoendo, buscando um sentido para aquilo que eu sinto. E eu descobri que isso tem um nome. É a combinação de um sistema nervoso ativado que não encontra saída e de uma falta de vocabulário emocional. Estudando sobre isso umas semanas atrás, eu fui descobrindo aos poucos que essas duas coisas, o cortisol e a consciência emocional, estão muito mais conectadas do que eu mesmo imaginava. Antes de qualquer coisa, bem rapidinho, o que é o raio do cortisol? Ele é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais dos chapeuzinhos que ficam em cima dos nossos rins. Ele é essencial para a sobrevivência. Sem o cortisol, o corpo simplesmente não funciona. Exemplo: de manhã, quando a gente acorda, o cortisol sobe naturalmente. É ele que nos dá disposição, energia, estado de alerta para encarar o dia, e ao longo do dia ele vai caindo, vai caindo. A noite chega e o nível de cortisol tá baixo. E isso permite que a gente relaxe e tire aquele soninho gostoso. O problema tá quando ele sobe e simplesmente não desce. Mas quando os níveis ficam elevados semana, meses, a gente começa a sentir os distúrbios de sono, a ansiedade, os problemas metabólicos e a sensação constante de que você está no limite de tudo a todo momento. É então que a consciência emocional entra em cena. Olha que interessante, quando o nosso cortisol está elevado, uma parte do cérebro chamado amígdala fica em estado de alerta máximo. Ela basicamente é tipo um detector de fumaça que está dentro do nosso cérebro. Ela vai ficando responsável por identificar ameaças e disparar respostas de estresse. E quando a amígdala está ativada, ela literalmente dificulta o funcionamento da parte racional do nosso cérebro. Parte essa que é responsável por processar, nomear e regular as emoções. Traduzindo, quando a gente está muito estressado, fica biologicamente mais difícil entender o que a gente está sentindo. Isso fez sentido para você? E aí vem o ciclo. Cortisol alto, amígdala ativada, você não consegue nomear essas emoções. Não processa, não regula, o estresse continua e o cortisol continua em níveis altos. E tem muitos dias que eu acordo assim também. Penso e eu não sei, eu não consigo explicar o que eu sinto. E o dia passa sem uma resolução. Isso me deixa muito mal-humorado, porque eu não tenho o raio da resposta. Durmo mal e muitas vezes acordo pior. Isso te parece familiar? Mas existe uma técnica chamada em português algo como rotulagem emocional. A ideia dela é muito simples. É nomear o que a gente está sentindo com a maior precisão possível. Não é falar eu tô mal, não é falar eu tô estressado, nada disso. Tem um jeito certo de você falar as coisas. É reconhecer que tô ansioso porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tô frustrado porque eu me esforcei, o resultado que eu esperava simplesmente não veio. Estou sobrecarregadíssimo porque aceitei compromissos demais e eu não sei como recusar alguns deles. E sabe o que acontece quando você nomeia dessa forma? Pesquisadores da UCLA, incluindo o neurocientista Matthew Lieberman, acho que é assim que se pronuncia, descobriram que simplesmente nomear uma emoção ativa o córtex pré-frontal e reduz a atividade da amígdala. Tudo isso em tempo real. Alguns estudos também apontam que nomear a emoção com precisão, ela pode reduzir a intensidade do que você sente em até 50%.
Isso porque quando você nomeia algo, o cérebro consegue categorizar, ele processa, ele começa a regular aquela experiência. O que era uma ameaça vaga se torna algo concreto, e com coisas concretas a gente consegue lidar melhor. E olha que detalhe importante, aquela frase "tô estressado", ela não funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque é vago demais. O cérebro fica no ué, o que quer dizer com isso? Mas quando você explica melhor que é "estou com medo de decepcionar as pessoas que dependem de mim", isso o cérebro já entende, ele consegue entender e consegue trabalhar com essa informação. E aí eu conheci 3 técnicas que eu estou começando a praticar que fazem sentido com tudo isso que eu falei até agora. A primeira é: dê um nome para domá-lo. Quando você notar uma mudança no seu corpo, tipo peito apertado, pensamento que não para, tensão no ombro, para 10 segundinhos e tenta nomear o que você está sentindo. Bota para fora com a máxima clareza possível. Só isso, 10 segundos, mas bota para fora, bota para fora, bota para fora. A segunda é o check-in emocional. 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, você para e pergunta: o que eu estou sentindo agora? Mas de verdade. Com o tempo você começa a identificar certos padrões, como: eu sempre fico ansioso quando chega 9 horas da noite, porque eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte. Ou domingo à noite é sempre muito pesado para mim. Esses padrões são as informações valiosas que a gente tem e que a gente precisa passar para o nosso cérebro. Terceira técnica: expandir o vocabulário emocional. A maioria das pessoas opera com 5 palavrinhas simples: feliz, triste, bravo, ansioso e bem. Existe uma ferramenta chamada roda das emoções que ajuda a gente a sair do genérico e focar mais no específico, como: não estou bravo, estou ressentido, não estou ansioso, estou com medo da rejeição. Isso sim muda tudo. E olha, eu não vim aqui como alguém que resolveu isso, mas sim como alguém que quer compartilhar. Eu aprendi que quando a gente aprende algo e tenta explicar ou expor um aprendizado, isso nos ajuda a fixar em nós. E eu ainda acordo muito tenso, sempre falando para minha esposa: tô estressado. Ainda tem dias que a única resposta que encontro dentro de mim é: não sei, só sei que tô mal. Mas é tentando prestar mais atenção e tentando nomear as coisas antes de reagir que eu passo a entender um pouco melhor que o meu estresse não é um inimigo, mas uma informação que eu ainda tô aprendendo a ler, mas ler de uma forma correta. E se você também está nesse processo, me conta nos comentários qual emoção você mais tem dificuldade de nomear. Bora, porque aí a gente aprende junto.